Olá pessoal, eu me chamo Bruno Rogério, sou aluno da licenciatura em Matemática e atualmente sou bolsista pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Tenho como escola-campo o Instituto Padre Miguelino e professor supervisor o professor João Paulo Delfino de Lima. E na videoaula de hoje, nós vamos ver a resolução de algumas questões do Enem. A questão que vamos ver agora é do Enem de 2019, prova amarela, questão 169. O mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros utilizando concreto usinado conforme as dimensões do projeto dados na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. A seguir, na imagem vai ser apresentado aí as dimensões da laje. Qual a menor quantidade de caminhões utilizando suas capacidades máximas que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Sendo assim, a nossa questão está nos pedindo para que a gente calcule o volume de concreto que essa laje vai precisar, certo? Então, para que a gente calcule o volume dessa laje, nós vamos precisar da área total da laje e multiplicar pela sua altura. Então, vamos calcular primeiramente a área total dessa laje e a altura nós já temos, que vai ser 5 centímetros. Porém, perceba que toda a nossa laje, ela tem como medida metros, bem como a capacidade dos caminhões também, que vai ser em metros. Portanto, nós vamos precisar transformar esses 5 centímetros para metros, certo? Então, vamos lá. Então, antes de calcular o volume desta laje, nós precisamos calcular a área total que ela possui. Então, eu vou dividir essa figura em 3 figuras diferentes para que a gente facilite os nossos cálculos. Então, eu vou dividir nessas 3 formas. Então, vamos primeiramente calcular a área desse retângulo laranja. Então, se é um retângulo, então a minha base ela vai medir 3, tá vendo? Mede 3 metros e o meu comprimento mede 5. Então, calculando aí a área desse retângulo laranja, lembrando que para calcular, a fórmula que calcula a área do retângulo é base vezes altura, então 3 vezes 5. Então, o meu retângulo laranja vai ter 15 metros quadrados. Em seguida, eu vou calcular a área do meu retângulo azul. Perceba que daqui para cá eu tenho 5 metros e daqui para cá eu tenho 2 metros. Logo, todo esse lado aqui vai medir 7 metros, né? Então, 7 metros. Então, esse lado mede 7 e daqui para cá mede 3. Então, calculando agora a área do meu retângulo azul, eu vou ter 3 vezes 7. Então, a área do retângulo azul vai ser 21 metros quadrados. Calculando agora a minha região verde. Então, eu tenho 7 metros daqui para cá, mais 1 metro daqui para cá. Então, este meu lado aqui, todo este meu lado aqui, vai ter 8 metros, né? Porque eu vou ter 7 daqui para cá, mais 1 daqui para cá. Então, 7 mais 1, 8. E o meu outro lado vai ter 8 metros. Logo, essa área verde é um quadrado. Então, calculando a minha área verde, ou seja, calculando a área do meu quadrado, eu vou ter 8 vezes 8. Então, a área verde é igual a 64 metros quadrados. Se eu calculei a área laranja, a área azul e a área verde, então se eu somar essas 3 áreas, eu vou ter a área total desta laje. Então, a área total dessa laje vai ser a soma dessas minhas 3 áreas que eu calculei. Então, 15 mais 21 mais 64. Então, a minha área total é 100 metros quadrados. Estando de posse agora da área total dessa laje, precisamos agora fazer a transformação de centímetros para metros da minha altura. Então, transformando a altura de centímetros para metros, teremos 1 metro
equivale a 100 centímetros e 5 centímetros equivale a x metros. Então, a minha altura vai ser igual a x sobre 5 sobre 100 metros, certo? Então, transformando a minha altura de centímetros para metros, utilizamos aí a nossa amiga regra de 3. Então, 1 metro está para 100 centímetros, como 5 centímetros está para x metros. Fazendo meio pelos extremos, vou ter x igual a 5 sobre 100 metros. Por que eu deixei a minha altura daquela forma? Para facilitar os cálculos. Lembra, eu já tenho agora a minha área total e a minha altura. Então, para calcular o volume, basta multiplicar esses dois resultados. Então, meu volume vai ser igual. Qual foi a minha área total? 100 metros. E a minha altura? 5 sobre 100 metros também. Então, ó, fazendo a minha multiplicação, eu vou ter 5 metros cúbicos. Por quê? Porque eu posso cancelar esses meus dois 100, certo? Então, a resposta correta para essa questão é a letra C. O meu mestre de obras vai precisar de um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos.